há pouco mais de 5 minutos, o silêncio que vinha dominando o mundo do entretenimento asiático finalmente se rompeu, e não de forma discreta. Em um vídeo inesperado, publicado simultaneamente nos canais oficiais de suas agências, Lee Jong-suk e Yoo apareceram juntos pela primeira vez em semanas, encerrando uma sequência de rumores, especulações artificiais e manchetes sensacionalistas que vinham tomando conta das redes. A notícia caiu como um raio em um céu já carregado, onde fãs e veículos de comunicação aguardavam, ansiosos e apreensivos, qualquer sinal concreto sobre o que realmente estava acontecendo entre duas das figuras mais influentes da Coreia. O vídeo, gravado em um ambiente fechado, com iluminação suave e tons neutros, transmitia uma atmosfera de serenidade, mas também uma tensão quase palpável. Não havia cenário glamouroso, roupas chamativas ou trilha sonora estrategicamente escolhida. Ao contrário, o plano simples parecia proposital. Era uma tentativa clara de mostrar que o objetivo ali era a verdade, nua e crua, sem verniz e sem intervenção. No centro da imagem, sentados lado a lado, estavam Will, visivelmente emocionada, e Lee Jong-suk, com uma expressão firme, mas carregada de cansaço e determinação. A aparição conjunta já era, por si só, um golpe certeiro contra os rumores que circulavam há semanas. Em fóruns, perfis sensacionalistas e até colunas de opinião de portais de médio porte, especulava-se de tudo, desde um rompimento definitivo até desentendimentos graves envolvendo contratos, agendas e divergências profissionais. Havia até quem sugerisse que agências rivais estavam por trás das narrativas sombrias, aumentando a confusão para ganhar destaque e cliques. O clima em torno dos dois artistas havia se tornado sufocante, como se cada minuto de silêncio fosse combustível para uma nova onda de desinformação. Nos últimos dias, o volume de conteúdo tóxico aumentara de maneira alarmante. Alguns youtubers chegaram a publicar vídeos insinuando distanciamento emocional entre os dois. Blogs menores criaram cronologias inteiramente inventadas, conectando eventos aleatórios para sugerir conflitos. E nas redes sociais, teorias conspiratórias se multiplicavam com a velocidade de um incêndio em mato seco. Era como se um exército invisível estivesse dedicado a transformar duas figuras públicas queridas em protagonistas involuntários de um drama que nunca existiu. Apesar da pressão crescente, Yoo e Lee Jong-suk mantiveram o silêncio. Seus perfis permaneceram inalterados, suas agendas vazias de aparições públicas, seus representantes limitados a respostas vagas e protocolares. A ausência de qualquer manifestação dava a impressão de que algo realmente grave poderia estar acontecendo. E foi justamente esse vazio que impulsionou veículos oportunistas a explorar situações fictícias como se fossem verdades irrefutáveis. Por isso, quando o vídeo surgiu de repente, sem teaser, sem anúncio prévio, a internet praticamente perdeu o fôlego. Era a prova definitiva de que, independentemente do conteúdo da mensagem, algo extremamente sério estava para ser dito. E desde o primeiro segundo do vídeo, essa seriedade se fez sentir. Yoo iniciou a fala. Sua voz, embora baixa, trazia a firmeza de quem havia suportado semanas de desgaste emocional acumulado. Seu olhar transmitia uma mistura de vulnerabilidade e coragem, como alguém que finalmente decide encarar o caos criado ao redor. Ela agradeceu o apoio constante dos fãs e, logo em seguida, admitiu que as últimas semanas tinham sido mentalmente exaustivas. Há limites para o que podemos tolerar em silêncio, disse ela, pausadamente, como se cada palavra carregasse o peso exato da dor que vinha sendo ignorada por boa parte da mídia. Falou sobre o impacto dos rumores não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal, sua família e sua saúde emocional. Enquanto ela falava, Jong-suk permanecia ao lado, ouvindo atentamente, mas com o corpo levemente inclinado em direção a ela, um gesto pequeno, quase imperceptível, mas revelador. Não havia distanciamento entre eles. Pelo contrário, a postura corporal mostrava apoio, união, sintonia. Era a antítese perfeita de tudo o que vinha sendo espalhado. Quando chegou sua vez,
Lee Jong-suk respirou fundo antes de começar. Sua voz soou mais firme do que a de Yu, mas havia uma sombra de indignação controlada, acumulada por semanas de especulação mal-intencionada. Ele mencionou explicitamente rumores fabricados, declarações distorcidas e informações maliciosas publicadas sem verificação. Afirmou que ambos haviam optado pelo silêncio na esperança de que a verdade prevalecesse naturalmente, mas que a situação havia se tornado insustentável. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser proteção e começa a ser visto como consentimento, declarou. A densidade da fala de Jong-suk contrastava com a sensibilidade da fala de Yu, mas juntos, os dois formavam um equilíbrio que só reforçava o ponto principal: eles estavam ali para proteger a si mesmos, e também um ao outro. Em nenhum momento houve agressividade ou ataques diretos, mas a mensagem era clara como cristal: o limite havia sido ultrapassado, e era hora de restabelecer os fatos. Trecho mais poderoso da primeira parte do vídeo surgiu quando Yu, de maneira delicada porém firme, as especulações sobre a relação dos dois. Havia boatos de rompimento, de afastamento frio, de desgaste irreparável. E foi justamente nessa parte que a artista mostrou maior emoção. Ela olhou diretamente para a câmera, respirou fundo e disse: nosso relacionamento não é um brinquedo para ser usado como entretenimento. Não deixamos de nos respeitar. Não deixamos de nos cuidar. Nada do que foi dito lá fora reflete o que realmente existe entre nós. A declaração, curta e impactante, as redes sociais em segundos. A forma como ela pronunciou nos cuidar deixou no ar uma mensagem inequívoca: havia união, havia carinho, havia afeto verdadeiro, algo que as narrativas tóxicas tentavam apagar. Jong-suk complementou, afirmando que o apoio mútuo entre eles nunca esteve em risco, e que qualquer notícia sugerindo conflitos era pura invenção. Ele falou sobre noites em que se reuniam para conversar sobre o impacto negativo dos rumores, sobre como tentavam proteger um ao outro do desgaste emocional, e sobre como, apesar de tudo, continuavam focados em crescer juntos, tanto como artistas quanto como seres humanos. A honestidade deles era desconcertante. Havia teatralidade, não havia esforço para dramatizar. Era simplesmente a verdade sendo apresentada de maneira calma, madura e corajosa. E exatamente por ser tão verdadeira, a mensagem soava ainda mais devastadora para aqueles que insistiam em promover desinformação. À medida que o vídeo avançava, o clima emocional se intensificava. Em certo momento, entrelaçou os dedos sobre o colo, um sinal claro de nervosismo, enquanto Jong-suk, discretamente, movia a mão em sua direção, quase como se quisesse segurá-la, mas sem chamar a atenção da câmera. Um detalhe tão sutil que passaria despercebido por olhos desatentos, mas que, para quem conhece a dinâmica entre os dois, falava mais alto do que qualquer comunicado oficial. Ao final da primeira metade do vídeo, os dois respiraram fundo e trocaram um olhar que misturava alívio e expectativa. Ficou evidente que algo ainda mais importante estava prestes a ser dito. Yu concluiu a primeira parte com uma frase que deixou todos em suspense: há algo que precisamos esclarecer de uma vez por todas. E foi assim, com essa frase enigmática, que a primeira parte terminou, deixando o público sem fôlego, preparando o terreno perfeito para uma revelação ainda mais impactante. Quando a tela voltou a iluminar suavemente o ambiente, o clima parecia diferente. Havia algo mais denso no ar. Se aquela pausa entre a primeira e a segunda parte tivesse servido não apenas para reorganizar pensamentos, mas também para permitir que ambos respirassem antes de enfrentar o ponto mais delicado da conversa. Yu e Lee Jong-suk continuavam ali, lado a lado. Mas agora a câmera parecia um pouco mais próxima, captando nuances que antes passavam despercebidas: a tensão nos ombros de ambos, o lampejo de determinação nos olhos de Jong-suk e, acima de tudo, o carinho silencioso que se refletia na maneira como Yu se inclinava ligeiramente na direção dele, como quem busca segurança em meio à tempestade. Yu foi quem retomou a fala. A voz dela já não tremia tanto quanto no início, mas ainda carregava a emoção crua de alguém que, apesar do cansaço,
se recusa a permitir que mentiras continuem dominando sua narrativa. Ela explicou que, nas últimas semanas, muitos rumores haviam ultrapassado a fronteira do aceitável. Não eram mais apenas comentários provocativos, mas sim ataques diretos à integridade pessoal dela e de Jong-suk. Havia histórias criadas para desacreditar sua relação, manchetes insinuando conflitos internos inventados, fontes anônimas que nunca existiram e, pior ainda, ataques direcionados aos familiares de ambos. Chegou a um ponto em que não podíamos mais apenas observar, disse ela, olhando firme para a lente. Quando mentiras começam a machucar pessoas que amamos, o silêncio deixa de ser uma opção. Jong-suk complementou a fala dela com uma abordagem mais objetiva, quase jornalística. Descreveu como, nas últimas semanas, diversas reportagens circularam com afirmações totalmente infundadas, algumas dando como certo uma separação, outras sugerindo que ambos estavam presos em disputas contratuais ou que haviam rompido profissionalmente. Jong-suk, sempre visto como um artista reservado, mostrou um lado mais assertivo, quase protetor. Ninguém gosta de ver sua vida transformada em uma novela escrita por pessoas que você nunca conheceu, afirmou. E ninguém deve ser forçado a ficar calado enquanto sua verdade é distorcida diariamente. Nesse momento, a câmera captou um leve tremor na mão de Yu, repousada sobre a mesa. Antes que qualquer dúvida surgisse, Jong-suk aproximou discretamente a própria mão, tocando os dedos dela por breves segundos. Não foi uma demonstração de afeto exagerada, mas sim um gesto natural, espontâneo. Desmentia de forma mais poderosa que qualquer palavra todas as teorias maldosas sobre distanciamento entre eles. Era a linguagem silenciosa de quem compartilha um vínculo real, firme, e que não precisa ser exibido para ser verdadeiro. A partir daí, o tom do vídeo se transformou. Deixou de ser apenas uma resposta a rumores e se tornou uma declaração de maturidade, respeito e união. Yu explicou que, embora fossem figuras públicas, ainda eram seres humanos, com emoções, fragilidades e limites. Não somos personagens, disse ela. Não devemos ser tratados como tal. Ela lembrou, com um sorriso melancólico. Desde o início da carreira sabia que teria sua vida exposta, mas nunca imaginou que pessoas criariam histórias tão detalhadas e cruéis sem qualquer base real. Jong-suk então falou sobre a decisão deles de aparecer juntos no vídeo, algo extremamente planejado, mas também profundamente pessoal. Eles vinham debatendo há semanas se deveriam ou não falar publicamente. Temiam que qualquer palavra pudesse ser interpretada erroneamente ou usada para alimentar ainda mais especulações. Mas, com o passar do tempo, perceberam que estavam pagando um preço alto demais pela tentativa de preservar privacidade. Continuar calados estava nos machucando tanto quanto os rumores, admitiu ele. Essa confissão, simples e honesta, fez com que muitos fãs, minutos depois, comentassem que nunca haviam visto o ator tão aberto sobre seus sentimentos em frente às câmeras. Foi então que Yu decidiu enfrentar diretamente a questão que mais alimentara teorias nas redes, a relação entre os dois. Com os olhos brilhando, ela sorriu de maneira suave, quase tímida, antes de dizer: "Nós não nos afastamos, não houve ruptura. Não houve frieza." A frase, embora curta, a força de um terremoto. Era tudo o que milhões de fãs queriam ouvir. Em seguida, ela acrescentou: "Passamos semanas conversando, nos apoiando, tentando entender como lidar com tudo isso. Foi difícil, mas enfrentamos juntos." As palavras dela foram suficientes para provocar uma avalanche nas redes sociais. Comentários explodiram em várias línguas. Hashtags subiram instantaneamente para o topo das tendências globais. Mas, enquanto o mundo reagia, o vídeo continuava. Jong-suk aprofundou o tema, revelando que os dois, durante o período de silêncio, passaram muito tempo juntos, buscando conforto e tentando se desconectar da tempestade virtual que se formara ao redor deles. Eles cozinharam juntos para aliviar a tensão, assistiram filmes, conversaram até tarde da noite sobre medos,
frustrações e também sobre sonhos futuros. Nos mantivemos próximos porque era isso que fazia sentido, disse ele. Porque, no fim, somos parceiros. Não no sentido sensacionalista que alguns querem pintar, mas parceiros de verdade. Alguém para quem você liga tarde da noite quando o mundo parece pesado demais. Esse momento do vídeo foi um dos mais comentados depois da publicação. O termo parceiros de verdade foi interpretado por parte do público como uma confirmação romântica, embora o vídeo nunca usasse abertamente esse tipo de rótulo. O que ficou claro, porém, o carinho, o respeito mútuo, a admiração e a força que encontravam um no outro. E isso, por si só, foi suficiente para reconfortar uma legião de fãs que vinha sofrendo com a toxicidade das últimas semanas. A segunda parte do vídeo também abordou o tema das responsabilidades da mídia, algo frequentemente ignorado em pronunciamentos de artistas. Yu falou abertamente sobre a importância de reportar com responsabilidade, de verificar informações antes de publicar e de lembrar que, por trás de cada notícia, vidas reais sendo afetadas. Ela pediu que veículos deixassem de usar o nome dela e o de Jong-suk para gerar cliques, especialmente quando não havia fatos concretos. Não estamos pedindo silêncio, disse. Estamos pedindo respeito. O momento mais surpreendente, porém, surgiu quando os dois anunciaram que haviam decidido tomar medidas formais para combater rumores maliciosos. Tanto as agências quanto advogados estavam reunidos para registrar queixas e iniciar processos legais contra criadores de conteúdo que haviam disseminado informações falsas com intenção de prejudicar. A notícia caiu como uma bomba, afinal, raramente artistas desse porte se posicionam de forma tão direta contra a máquina de boatos. A decisão demonstrava, ao mesmo tempo, cansaço e coragem. Mas, para suavizar o peso dessa revelação, Jong-suk e Yu passaram a falar sobre o futuro. Eles explicaram que, apesar de toda a turbulência, continuavam unidos, otimistas e trabalhando em novos projetos. Não anunciaram nada específico. O vídeo não tinha caráter promocional mas deixaram escapar que algo especial poderia surgir nos próximos meses. Agora que a verdade está clara, vamos respirar e olhar adiante, disse Yu, com um sorriso leve. Queremos devolver aos fãs um pouco do amor que recebemos. E então veio o fechamento do vídeo, talvez a parte mais emocional de todas. Os artistas se olharam por um breve instante, como se confirmassem silenciosamente que haviam feito a escolha certa. E então Yu tomou a palavra pela última vez. Ela agradeceu aos fãs que permaneceram ao lado deles, mesmo quando o barulho externo tentava abafar qualquer sinal de verdade. Jong-suk completou dizendo que, independentemente do que acontecesse a partir daquele momento, a lealdade e o carinho entre os dois permaneceriam intactos. Nós nos apoiamos, declarou ele. Continuaremos fazendo isso. Quando o vídeo terminou, o impacto foi imediato. Portais internacionais começaram a noticiar o pronunciamento conjunto como um dos momentos mais marcantes do ano no K-pop e no K-drama. Influenciadores, jornalistas e fãs correram para comentar cada detalhe, desde o tom de voz de Yu até a postura firme de Jong-suk. O relacionamento entre os dois, frequentemente reduzido a manchetes sensacionalistas, agora surgia sob uma nova luz, a de parceria, respeito e união genuína. Enquanto a poeira da repercussão não se acomodava, a coisa ficou absolutamente clara: aquele vídeo, gravado de forma simples e sincera, tinha sido um divisor de águas. Não apenas encerrava boatos, mas abria um novo capítulo, marcado pela verdade e pela coragem de enfrentar o caos de frente. Acima de tudo, mostrava que, mesmo em meio à tempestade, Yu e Lee Jong-suk permaneciam juntos, não como personagens criados pela mídia, mas como dois seres humanos que escolheram caminhar lado a